Êxodo, capítulo 32. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos trouxe da terra do Egito para cá. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e filhas, e tragam-nas para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e as levaram a Arão. Ele recebeu o ouro, derreteu e trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: ó Israel, esses são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa para o Senhor. Na manhã seguinte, o povo se levantou cedo para apresentar holocaustos e ofertas de paz. Depois todos comeram e beberam e se entregaram à farra. O Senhor disse a Moisés: rápido, desça do monte. Seu povo, que você tirou da terra do Egito, se corrompeu. Como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado? Derreteram ouro e fizeram um bezerro, curvaram-se diante dele e lhe ofereceram sacrifícios. Dizem: ó Israel, esses são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Então o Senhor declarou: vi como esse povo é teimoso e rebelde. Agora fique de lado, e eu lançarei contra eles a minha ira ardente, e os destruirei. Depois farei de você, Moisés, uma grande nação. Moisés tentou apaziguar o Senhor, seu Deus. Ó Senhor, exclamou ele, por que estás tão irado com o teu próprio povo, que tiraste do Egito com tão grande poder e mão forte? Por que deixar os egípcios dizerem: o Deus deles os resgatou com má intenção de exterminá-los dos montes e apagá-los da face da terra? Deixa de lado a tua ira ardente. Arrepende-te quanto a esta calamidade terrível que ameaçaste enviar sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Assumiste um compromisso com eles por meio de juramento, dizendo: tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. Eu lhes darei toda a terra que lhes prometi, e eles a possuirão para sempre. Então o Senhor se arrependeu da calamidade terrível que havia ameaçado enviar sobre seu povo. Em seguida Moisés se virou e desceu o monte. Trazia nas mãos as 2 tábuas da aliança, que estavam escritas dos 2 lados, frente e verso. As tábuas eram obra de Deus, cada palavra tinha sido gravada pelo próprio Deus. Quando Josué viu o alvoroço do povo que gritava lá embaixo, disse a Moisés: parece que há guerra no acampamento. Moisés respondeu: não são gritos de vitória, nem lamento de derrota, ouço barulho de festa. Quando se aproximaram do acampamento, Moisés viu o bezerro e as danças e ficou furioso. Jogou as tábuas de pedra no chão e as despedaçou ao pé do monte. Tomou o bezerro que haviam feito e o queimou. Moeu até virar pó, jogou-o na água e obrigou os israelitas a bebê-la. Por fim dirigiu-se a Arão e perguntou: o que esse povo lhe fez para que você os levasse a cometer tamanho pecado? Não fique furioso comigo, meu senhor, respondeu Arão. Você sabe como esse povo é mau. Eles me disseram: faça-nos para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos trouxe da terra do Egito para cá. Então ele disse: quem tiver joias de ouro, tire-as. Quando eles as trouxeram para mim, simplesmente as joguei no fogo, e saiu esse bezerro. Moisés viu que Arão havia permitido que o povo se descontrolasse completamente, dando motivo de zombaria a seus inimigos. Portanto, colocou-se à entrada do acampamento e gritou: todos os que estiverem do lado do Senhor, venham até aqui, juntem-se a mim. E todos os levitas se reuniram ao redor dele. Moisés lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um de vocês pegue a sua espada e vão, e voltem de uma extremidade à outra do acampamento, matem todos, até mesmo seus irmãos, amigos e vizinhos. Os levitas obedeceram à ordem de Moisés e cerca de 3.000 pessoas morreram naquele dia. Então Moisés disse aos levitas: hoje vocês se consagraram para o serviço do Senhor, pois lhe obedeceram,
mesmo quando tiveram de matar seus próprios filhos e irmãos. Hoje vocês receberam dele uma bênção. Pai, obrigado por tua palavra. Esteja conosco quando vamos parar um tempo aqui, alguns minutos, para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Como sempre te peço, edifique cada vez mais a tua igreja, por meio dos ouvidos atentos, corações quietos, mentes, ó Deus, focadas naquilo que o Senhor quer ministrar sobre as nossas vidas. Fique conosco, nos sustenta com as tuas mãos, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém, amém. Levante seu rosto, olhe para cá, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. A gente começou desde a terça-feira falando sobre sedentarismo espiritual. Foi ministrada aqui uma palavra muito boa, depois ela está disponível na TV Central no YouTube e também na nossa página do Facebook. Para essa manhã eu começo dizendo que a vida cristã é de exercícios constantes. É isso. Malhamos os braços quando estamos em adoração, malhamos as pernas quando vamos para a evangelização, fazemos agachamento quando nos dedicamos à oração e fazemos uma dieta quando nos dedicamos à palavra de Deus. Exercício constante. A vida cristã, ela é tipificada por uma vida na academia, por isso várias vezes as escrituras mandam a gente estar atento ao que está acontecendo. Infelizmente, claro, quando faltam esses exercícios espirituais, os males aparecem. Ainda que esses males sejam intrínsecos da natureza humana, ou seja, estão dentro de nós, esses exercícios espirituais os amortecem. E aí fica evidente a saúde, um espírito forte, cheio da graça de Deus. Eu pediria que, por favor, você redobrasse a sua atenção a partir de agora. Moisés estava na presença do Senhor. Isso não era uma figura apenas, não era uma ilustração de um homem que se dedicava a estar na presença de Deus. Era real. Por 40 dias, Moisés estava ouvindo atentamente cada palavra do Senhor com a missão de transmiti-las ao seu povo. Leis para todas as ocasiões. Os capítulos 20 até o 31 de Êxodo vão falar sobre diversas ocasiões. Enquanto Moisés está ali se demorando na presença de Deus, o povo lá embaixo, no vale, está agitado. E logo de cara propõe soluções rápidas. Infelizmente, não aprenderam com os milagres quando eles saíram do Egito, e nem com os testes de resistência que o deserto lhes imporia. A vida espiritual sedentária daquele povo foi posta à prova, e eles já estavam desclassificados. Porque segundo ali o manual de regras, eles não estavam de acordo com os requisitos, eles fizeram uso de anabolizantes. Eles quebraram as regras da pureza, e eles desenvolveram um padrão sujo e comprometedor. Quando Deus olha do céu para a terra e enxerga aquela explosão de pessoas embaixo, se curvando diante de um outro Deus, adorando a um bezerro de ouro, oferecendo os seus ouros para construírem aquele lugar ali de adoração, Deus disse: isso não pode existir. Então nessa corrida aqui, Israel já estava 100% reprovado, é tanto que o texto vai encerrar Deus falando que ele destruiria esse povo. Quando foi sugerido o tema sedentarismo espiritual, a minha mente veio para esse texto. Esse texto fala sobre um povo que está numa academia, a academia da fé. Alguns elementos eram imprescindíveis nesse começo de jornada, e por aquilo que é descrito aqui, a sua empreitada seria longa, muito longa. Eles, por exemplo, estavam imaginando dias, apenas dias de peregrinação, mas o Senhor lhes acrescentaria muito mais do que isso, seriam 40 longos anos. 40 anos. 40 anos de exercícios diários. Hora para se levantar, hora para se deitar, hora para colher o maná pela manhã, hora para ouvir o que vão fazer durante o dia e para onde eles devem ir. Hora da água e hora com a comida sob medida. Nesse texto que a gente leu, muitos sinais de sedentarismo apareceram, e há uma estratégia de Deus também para combater esse sedentarismo. É sobre isso que eu quero falar com os irmãos hoje. Em primeiro lugar, eu destaco as características do sedentarismo espiritual aqui.
O sedentarismo espiritual, irmãos, tem algumas características. Eu listei algumas, não estão no texto, mas a gente vai falar disso o mês inteiro. Primeiro, ausência de práticas espirituais. Você já ouviu de se perder tanto sobre isso? Quem são esses com ausência de práticas espirituais? São os que não têm vida de oração. Eles não fazem leitura regular das Sagradas Escrituras. Eles não fazem jejum. Eles congregam quando dá e quando querem. São pessoas desprovidas de práticas espirituais. Quais são as características do sedentarismo espiritual? Ausência de experiência com Deus. A maioria dos cristãos, pasmem, tem vida cristã teórica. Eu morro de medo disso, irmãos. Eu tenho pavor disso. Eles sabem sobre Deus por aquilo que leram ou por algo que lhe contaram. Eles não têm experiência com Deus. Está faltando experiência com Deus. Terceiro, outra característica é o desânimo acentuado. Todo mundo aqui que já precisou fazer exercício uma vez, ou uma semana, ou um mês, ou um ano, sabe do que é isso aqui. Desânimo acentuado. Eles não têm atitude para nada, e as decisões são sempre da boca para fora. Eles não reagem a estímulos. Quando alguém lhe diz, vamos, ele responde, eu vou ver. E aí eles estão sempre vendo alguma coisa. É muito triste isso. Em quarto, pessimismo ante as provações. A ausência de experiência com Deus faz que sejam sempre pessimistas. Nada melhora, nada está bom. Me lembrei do testemunho de uma pessoa que se candidatou a fazer parte de um mosteiro, onde só podia se dizer 2 palavras a cada uma década. Ele se candidata, tudo bem, é silêncio total. Daqui a 10 anos eu vou dizer o que eu acho dessa minha primeira década aqui. E aí então se passaram os primeiros 10 anos, ele se apresenta diante do diretor e diz assim, cama dura, e volta. O recado está dado. 10 anos depois para dizer mais 2 palavras. 20 anos depois ele volta diante do diretor e diz assim, comida ruim, e vai embora. 30 anos servindo no mosteiro, ele se apresenta mais uma vez e diz bem assim, vou embora. E o diretor diz assim, vai embora, você só sabe reclamar. Tem muita gente com esse pessimismo. Em todas as circunstâncias, em todas as ocasiões, em todas as coisas, em todas as programações, há sempre palavras de pessimismo. Sedentarismo espiritual também é caracterizado por fraca percepção do mundo espiritual. Os sedentários espiritualmente não conseguem discernir os inimigos. E aí sabe o que acontece quando você não consegue discernir os seus inimigos? Você começa a lutar contra tudo. Contra tudo. Luta contra o casamento, luta contra o filho, luta contra a igreja, luta contra o líder do departamento, luta contra o trabalho, luta contra tudo. Porque você não descobriu quem de fato é o seu inimigo espiritual. Em último lugar, como característica do sedentarismo espiritual, a fraca resistência aos perigos. Baixa imunidade espiritual. Adoece quando o irmão passa por ele, por exemplo, e não sorri. Desculpa a expressão tão baixa. É um irmão pereba. É um irmão fraco, raso, pobre. Está zangado por tudo, triste por tudo, melindroso, cheio de mimimi. É muito doentinho, muito bebezinho. Ah, fulano passou por mim, nem me cumprimentou. Tem um monte de irmão míope. Tem um monte de irmão que não enxerga a sua cara, não discerne quem é você no meio de uma multidão. A gente também tem que ter um pouquinho de maturidade, né? É o convite a sair do sedentarismo, é justamente se entrar no nível de maturidade nova. E aí, nesse relato aqui de Israel e o bezerro de ouro que fizeram, o sedentarismo se expressou, em primeiro lugar, através de impaciência. Olha o texto. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse, tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos trouxe da terra do Egito para cá. Irmão, Israel já tinha sido treinado em relação a isso, mas aqui eles foram vencidos. Nenhum povo era tão treinado em esperar quanto Israel.
Eles esperaram por 430 anos uma providência de Deus para ouvir o seu clamor e os resgatá-los dali do Egito. Mas agora, quando Moisés está em cima do monte, 40 dias, não é 400 dias, eles esperaram 430 anos, foram cativos 430 anos, sofreram 430 anos, foram humilhados, envergonhados, 430 anos, e agora quando Moisés está no monte, 40 dias, eles disseram assim, não dá para esperar Moisés não, não dá para, não. O que é que motivou tanta impaciência? Eu anotei duas coisas. Primeiro, falta de credibilidade do treinador. Você já esteve diante de alguém que lhe deu uma receita boa, que você sabe que vai trazer benefícios para a sua vida, mas você diz bem assim, tem que ver, vou pesquisar no Google, para ver o que diz. No Google, dor de cabeça é câncer, dor no estômago é câncer, tudo no Google é uma doença muito grave, e tem cristãos que estão dando valor a isso, a essas palavras. Deus está dizendo algo bom ao seu e ao meu respeito, vamos ouvi-lo. Isso é palavra de Deus, irmãos. Eles não acreditaram no seu treinador, eles disseram, não sabemos o que aconteceu com esse Moisés. Até o termo aqui é depreciativo, né? Esse Moisés. Segunda coisa que gerou essa impaciência é a crença em novas possibilidades. Eles disseram, faça para nós deuses que nos guiem. Eles enxergaram uma nova possibilidade. Eles disseram, não, esse Deus aí das 10 pragas não é nada. A gente precisa de um Deus mais forte, um Deus que nós mesmos construamos. E aí eu fiquei pensando, quantas vezes nós somos pegos nas mesmas práticas, querendo celeridade, descartando processos, sugerindo métodos da parte de Deus e avaliando como reprovável aquilo que Deus está fazendo. Você já viu alguém agindo assim, irmãos? Dizendo assim, por que Deus tem que fazer? Tem que ser agora, vamos lá. Sugerindo para Deus como resolver as coisas. Que miséria, irmãos. Na academia de Deus precisamos ser pacientes. As coisas não funcionam na lógica humana. Até aqui você pode dizer amém? No relato de Israel e o bezerro de ouro que fizeram, o sedentarismo também foi expresso buscando meios mais fáceis. Olha o texto. Tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e filhas, e tragam-nas para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e as levaram a Arão. Ele recebeu o ouro, derreteu, trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar, ó Israel, esses são os teus deuses que tiraram da terra do Egito. Incrível que na busca pelos meios mais fáceis, eles se dão ao trabalho. É famoso o ditado que diz que o preguiçoso trabalha mais do que o trabalhador, né? O sedentário espiritualmente também trabalha mais. No texto aqui, eles trabalharam pensando em ter menos trabalho. Veja, eles doaram o seu ouro. A primeira coisa que uma pessoa louca faz é se desapegar do que ele tem de valor. Eles deram ouro, disse, vai, é para a gente se livrar logo disso. Vamos lá, pega aí, doaram o seu ouro. Segundo, eles derreteram o ouro, irmãos. Derreteram o ouro. Eles suportaram o calor suficiente para derreter o ouro. A partir de 1000 graus Celsius o ouro começa a derreter. Eles suportaram esse calor. Terceiro, eles trabalharam o ouro até dar a forma. Esse serviço era primitivo e consistia em bater repetida e demoradamente o ouro. Eles se deram a esse trabalho. Eles se entregaram à cegueira da idolatria. Como é que eles podiam acreditar que as obras de suas mãos lhe tiraram do cativeiro? Idolatria é burrice pura, irmãos. Eles não puderam esperar Moisés, mas eles se dispuseram a ter muito trabalho. Eles foram impacientes. Na vida cristã, esse sedentarismo também acontece, seguindo os mesmos moldes do que está dito aqui. Primeiro, a doação do ouro é quando a gente reduz a vida cristã a momentos específicos. O meu momento precioso, o meu momento glorioso, o meu momento de experiência com Deus vai acontecer só naquele dia e depois não acontece mais. O derretimento do ouro acontece quando a gente não valoriza mais a vida cristã. A nova forma que é dada àquilo que é valioso para nós é quando não queremos o modelo que Deus já nos deixou.
E por último acontece a idolatria, que é quando já não adoramos a Deus, mas sim a nós mesmos. Irmãos, na academia de Deus não existe meios mais fáceis, a parte do plano que Deus nos deixou. Se você tiver de passar por todas as experiências que você tem passado, por todas as lágrimas que você tem derramado, por todos os dias tristes e escuros pelos quais Deus tem reservado a você, o meu recado para você esta manhã é: passe. Passe. Deus escreveu a sua vida do dia que você nasceu até o dia que você morreu, e Ele colocou no meio desses dias justamente a situação pela qual você está passando. O meu recado para você esta manhã é: passe pelo que Deus reservou para você até o dia da eternidade. Passe. Faz parte do processo. Vou ficar dolorido, pastor. Passe por isso. Você precisa desse processo para ser quebrado, para quebrar o orgulho, para deixar de ser nariz empinado, para ser o que Deus quer que você seja. Passe por esse processo. No relato de Israel e o bezerro de ouro que fizeram, esse sedentarismo se expressou no regozijo do prazer efêmero. Olha o texto, irmãos. Percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou dizendo: amanhã haverá uma festa para o Senhor. Na manhã seguinte, o povo se levantou cedo para apresentar o holocausto, ofertas de paz. Depois todos comeram, presta atenção no texto, depois todos comeram e beberam e se entregaram à farra. A farra. Nós sabemos que as alegrias da parte de Deus passam, e passam rápido. Mesmo assim, quantas vezes nós as preferimos? Israel tinha presenciado os cultos egípcios por séculos, e viu todos os seus deuses serem derrotados com as pragas que Deus enviou. Ainda assim, agora, quando eles deveriam guardar o que Deus estava lhes reservando, eles fazem a forma de um deus egípcio, o bezerro de ouro. É uma tosca lembrança do boi ápice. E aí o texto ainda diz assim, que Arão, percebendo o entusiasmo do povo, construiu um altar, que reflete justamente o sedentarismo espiritual, fraco discernimento. Ele diz assim: todos começaram, beberam, comeram e beberam e se entregaram às farras. Israel muitas vezes lembra a dureza do nosso coração. Geralmente nós somos bastante lerdos para o culto, mas é célere para a festa. Nós somos ociosos para com Deus. Uma hora de oração, meu Deus do céu. Esses dias agora conversei com uma pessoa, ela disse o seguinte: olha, em 5 minutos, ela contou a experiência de sua mãe. Mamãe levantava de madrugada, orava 1 hora, 5 horas da manhã. Eu em 5 minutos digo tudo, ainda falta palavra, e orei por todo mundo. A gente é lerdo, muito lerdo, preguiçoso, mas a gente é ávido para os prazeres do mundo. A gente fica bem racional em relação à nossa fé, né? Por exemplo, tem uma coisa esquisita nos dias de hoje. A gente costuma, por exemplo, julgar os dons espirituais na vida da igreja, dizendo: não existe profecia, não existe mais línguas, não existe negócio de interpretação. Aí quando você pergunta bem assim: você acredita que Satanás pode enganar o povo com profecia? Acredito. Você acredita que Satanás pode usar alguém a falar em outras línguas? Acredito. Você acredita que o Satanás pode usar a boca de alguém para enganar outras pessoas? Acredito. Ele acredita em tudo o que o diabo faz, mas não acredita na manifestação de Deus no meio do seu povo. A gente ora dizendo assim: Senhor, faz alguma coisa, move, faz alguma coisa, Senhor, é agora, chegou o tempo. E aí quando Deus começa a fazer alguma coisa, o que a gente faz? Acho que não é de Deus. Oramos por isso. Meu irmão, se o seu coração ainda pesa demais para tomar a decisão de servir ao Senhor, você está sedentário. Se os apelos do mundo ainda te seduzem, você está sedentário. Se os seus olhos ainda brilham para as ofertas do diabo, você está sedentário. Mas na academia de Deus, não tem espaço para gente mole. Então comece a treinar uma fé mais consistente, mais firme e mais resistente. Você pode dizer glória a Deus? Em segundo lugar,
eu destaco o diagnóstico divino do sedentarismo espiritual. Quando percebemos que estamos mal de saúde, aí a gente vai ao médico. Todo mundo aqui deve conhecer o programa Quilos Mortais, né? Um reality show produzido pela TLC e exibido pelo canal Discovery. No programa tem um médico, o médico principal, Jonathan Nausaradan. Ele é um médico iraniano. E aí, antes de ele passar ali os processos, o passo a passo para a cura, para que as pessoas comecem a desfrutar de uma saúde maior, ele impacta as pessoas com um duro discurso. Geralmente ele fala assim: se você continuar do jeito que está, você pode morrer. Você tem 6 meses de vida, você tem 3 meses de vida. As pessoas ficam impactadas. Mas ele só está mostrando a gravidade dos quadros clínicos. E aí, finalmente, depois da pessoa impactada, ele foca na restauração, na cura, caminhando para uma vida mais saudável. Como no programa, a nossa maior resistência é ouvir as palavras do médico. É ouvir as palavras do médico. Veja como é que Deus tratou aqui o sedentarismo espiritual de Israel. Ao receber o diagnóstico, Deus disse, quando Deus detectou que eles estavam vivendo uma vida sedentária, já haviam abandonado o Senhor, já estavam se curvando diante de outros deuses, já haviam doado sacrifícios para outros deuses, Deus disse: desça rápido. Rápido, desça do monte. Sabe o que isso significa? Que quando a gente toma conhecimento do diagnóstico, a providência tem que ser imediata. Tem muita gente que vai dizer hoje assim: não, pastor, prometo para o senhor, novembro não vai dar não, porque novembro ainda tem aí umas coisas para fazer. Mas dezembro, estamos juntos, pastor, estamos juntos. Pastor, 2021 não dá mais, para mim acabou, menos de 2 meses, mais de 2022 não passa. Acontece que quando a gente sabe que a nossa saúde espiritual depende disso, a providência deve ser imediata. Deus disse para Moisés: rápido, desça do monte. O povo que você tirou da terra do Egito se corrompeu. A morosidade aqui, irmãos, em tomar providência pode ser fatal. Sabe o que Deus está nos dizendo essa manhã? Ele está dizendo: estanque essa vazão, rápido, retire esse parasita que suga suas forças espirituais, seja rápido, haja agora mesmo. Você sabe do que eu estou falando. Depois de receber o diagnóstico, a providência precisa ser imediatamente. Segundo, o diagnóstico aqui vem nas palavras ao estilo Dr. Nausaradan. Olha o que diz o Senhor. Então o Senhor declarou: vi como esse povo é teimoso, rebelde. Agora fique de lado. Deus pegou Moisés assim e disse: vem para cá, Moisés, e eu lançarei contra eles a minha ira ardente e o destruirei. Depois farei de você, Moisés, uma grande nação. Irmão, Deus não está brincando de ser Deus. Ele não está brincando. Eu sei que muita gente lê a Bíblia e pinta para si um Deus sempre muito meigo, doce, açucarado, que podem usar e abusar, podem insultá-lo, descartá-lo, dar-lhe as costas, ignorá-lo, e ainda assim, está tudo bem. Mas Deus não se enquadra na ideologia do politicamente correto. Eu sei que esse discurso é duro demais para ouvir, mas ele ainda está longe da realidade do que seria ouvir as palavras do próprio Deus. Porque Israel teve a experiência de ouvir Moisés e ouvir o próprio Deus. E quando eles ouviram o próprio Deus, diz o texto de Êxodo capítulo 20, quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância, tremendo de medo. Disseram a Moisés: fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Moisés, porém, respondeu: não tenham medo, pois Deus veio desse modo para prová-los, e para que o temor a Ele os impeça de pecar. Enquanto o povo continuava à distância, Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Você sente o arrepio na alma com essas palavras tão poderosas? Um Deus tão zeloso, dizendo bem assim: não, eu não vou matar vocês, mas eu faço isso
me manifesto desse jeito, para que vocês saibam que eu sou um Deus sério. Quando você achar que o discurso de Deus é duro demais em relação à sua vida, lembre-se de uma coisa: Ele só faz isso porque ama você. Ele é como um pai que grita ao ver o filho em perigo. Deus grita pela nossa proteção. O texto ainda descreve uma cena um pouco diferente. Moisés acalmando os ânimos de Deus. Olha o texto, irmãos. Moisés, porém, tentou apaziguar Deus, dizendo: Senhor, por que você está tão irado com o teu próprio povo que tiraste do Egito, com tão grande poder e mão forte? Por que deixar os egípcios disserem, o Deus deles os resgatou com a má intenção de exterminá-los dos montes e apagá-los da face da terra? Deixa de lado essa tua ira ardente, arrepende-te quanto a essa calamidade terrível que ameaçaste a enviar sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Irmãos, sabe o que isso está ensinando a gente? Quando você vir crentes difíceis de se firmar, quando você perceber, porque a gente coleciona alguns irmãos de uma categoria difícil, e sempre, quando você vir esses irmãos assim difíceis de se firmar, ore pela misericórdia de Deus. Peça a Deus que dê mais chances, que se revele outra vez, que toque profundamente seus corações. Vamos fazer a nossa parte. Tem gente que vai ser difícil, eu não sei como é que vai entrar no céu. Não vou também dizer que não vai entrar no céu, mas é difícil. O que a gente vai fazer? Tendo misericórdia. O diagnóstico é o antídoto à falha em interpretação. Lá em cima do monte, Moisés não sabia o que estava acontecendo no acampamento. Quando ele vai falar com Josué, Josué imagina que é uma guerra. Moisés, já orientado por Deus, ele diz assim: não são gritos de guerra, de vitória, nem de lamento de derrota. Ouço barulho de festa. Barulho de festa aqui, irmãos, é um eufemismo. Sabe o que isso quer dizer? Que do jeito que esse povo está aqui, é melhor que morram no deserto, como de fato aconteceu. Porque aqui eles estão com 2 meses, mais ou menos, de peregrinação. E Deus já disse assim: vou matar esse povo. E do jeito que estava aqui, o barulho de festa, de fato era melhor que eles morressem no deserto. O que aconteceu? Segundo, barulho de festa significa dizer que a idolatria viria a ser sempre uma ameaça. Até que chegou um ponto que Deus diz assim: não é permitido mais isso. Aí Deus mandou o último cativeiro, o cativeiro babilônico. E quando eles saíram do cativeiro babilônico, eles não queriam mais saber de outro Deus, só o Deus verdadeiro. Barulho de festa significa dizer que a alegria do mundo longe de Deus sempre vai despertar a sua ira. Não existe felicidade sem Deus. Se a gente quer de fato conhecer o estado do nosso coração, a gente precisa descartar o suposto conhecimento que temos e ouvir o que Deus tem para dizer. Chega de engano. Em terceiro e último lugar, eu destaco que o remédio de combate ao sedentarismo espiritual também está presente nesse texto. O combate ao sedentarismo primeiro começa com um remédio amargo. Olha o texto. Quando se aproximaram do acampamento, Moisés viu o bezerro e as danças. Ficou furioso. Jogou as tábuas de pedra no chão e as despedaçou ao pé do monte. Pegou o bezerro que haviam feito e os queimou, moeu até virar pó, jogou na água e obrigou os israelitas a beber a água que estava o pó do ouro do bezerro. Por fim, dirigiu-se a Arão e perguntou: o que esse povo lhe fez para que você os levasse a cometer tamanho pecado? Ele disse: não fique furioso comigo, meu senhor. Você sabe como esse povo é mau. Eles me disseram: faça deuses. Eu fiz. Moisés viu que Arão havia permitido que o povo se descontrolasse completamente, dando motivo de zombaria a seus inimigos. Colocou-se à entrada do acampamento e gritou: todos os que estiverem do lado do Senhor, venham até aqui e juntem-se a mim. Adivinha quem veio? Somente os levitas. E aí fica para a gente a lição aqui, porque para combater esse sedentarismo aqui, essa crise que Israel está passando, Deus estabeleceu uma proposta. A proposta é: todos que estiverem do lado do Senhor, venham até aqui e juntem-se a mim. Tudo começa escolhendo o lado que a gente quer ficar. Que lado você quer ficar?
O lado daqueles que serão chamados, dizendo assim: sejam bem-vindos à alegria que o meu Pai os reservou? Ou você quer estar naquela lista lá de Apocalipse capítulo 22, ficarão de fora? Qual lado que você quer ficar? Se quiser continuar como está, e todos nós sabemos como estamos, a escolha será totalmente nossa. Mas se quiser mudar, escolha hoje o lado que vai ficar. O Novo Testamento coloca a gente cara a cara com esse tipo de dilema, com essa crise. Eu sei que é uma escolha difícil. Seguir a Cristo inclui deixar muitas coisas, renunciar a outras. E aí o apóstolo Paulo sintetiza tudo isso quando ele diz, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 34, ele diz: pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar, pois para sua vergonha eu lhes digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. Irmãos, isso é duro demais. Mas onde vamos encontrar outro que nos transmita tanto amor? Os que estão do lado de Deus podem dizer amém? O combate ao sedentarismo começa também com exercícios constantes. Eu não vou descrever aqui os exemplos de pessoas que um dia tiveram o corpo dos sonhos e hoje estão com o corpo do terror. Não vou falar disso. Mas quando Moisés viu que os levitas escolheram o lado de Deus, escute, olha as palavras de Moisés: hoje vocês se consagraram para o serviço do Senhor, pois lhe obedeceram, mesmo quando tiveram de matar seus próprios filhos e irmãos. Hoje vocês receberam dele uma bênção. A tribo de Levi inteira serviria ao Senhor. E o relato de como seriam as suas vidas a partir de agora é emocionante e inspiradora. Deuteronômio capítulo 18, versículos 1 e 2. Lembrem-se que os sacerdotes levitas e todos os membros da tribo de Levi não receberão porção alguma da terra como herança entre todas as tribos de Israel. Em vez disso, os sacerdotes e levitas comerão das ofertas especiais apresentadas ao Senhor, pois essa é a parte que lhes cabe. Não terão herança entre os israelitas. Preste atenção nessa última frase: o Senhor é a sua herança, conforme lhes prometeu. A gente gosta muito de cantar dizendo que Mefibosete sentou-se à mesa do rei, e agora ele estava comendo à mesa do rei, mas o primeiro povo da terra a comer à mesa do rei foram os levitas. Eles comeriam da carne reservada especialmente para o Senhor. Eles comerão das ofertas especiais ao Senhor, e o Senhor será a sua herança. Você já pensou numa vida melhor do que essa? Quando você pode dizer assim: irmãos, tudo que eu tenho na minha vida é Deus. Você consegue dizer isso? Tudo que eu tenho na minha vida é Deus. Quando eu como, quando eu me alimento, quando eu sou assistido nas minhas necessidades, é porque Deus, em sua sagrada providência, me deu. De verdade, que Deus nos ajude nesse mês que estamos começando e nos inspire a uma vida livre do sedentarismo espiritual. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Pai, no nome do Senhor Jesus, te dou graças por essa manhã, por tudo que o Senhor falou nesse lugar. Como é bom saber que temos um Deus que, por trás de palavras duras, por trás de repreensões, há um grito de amor pelos teus servos. Sustenta-nos, Pai. Sustenta-nos. Precisamos de Ti. Precisamos muito do Senhor. Não sabemos para onde ir. Ainda não aprendemos a tomar essas decisões. Precisamos ver a nuvem. Precisamos ver o fogo. Fala conosco, Senhor, esse mês. Desperta-nos. Desperta-nos para uma vida melhor. Para uma vida treinada, uma vida exercitada.
Tamanha vida, Senhor, que abraça a Tua vontade. Desperta aqui agora mesmo, Senhor, nos corações, um desejo pela Tua presença, uma fome pelo Senhor. Como diz a canção, fere-nos, ó Deus, com uma ferida de fome por Ti. Conceda-nos, ó Deus, sentir saudades do Senhor, desejo de estar em Tua presença, aqui no coletivo, como também nos nossos momentos privados, reservados. Visita-nos, ó Deus, em nossas casas, em nossos lares, em nossos quartos. Meu Deus, não dá para dizer, Senhor, que somos servos Teus, tendo experiências apenas neste lugar. Visita lares agora. Manifesta, Senhor, o Teu poder nesses lares agora. Manifesta a Tua unção, quebrando as correntes, despedaçando os julgos. Antes de dizermos, Senhor, aquela palavra áspera, antes de falarmos, ó Deus, precipitadamente, Pai, que a nossa mente se volte a buscar o Senhor em oração. Antes de a gente se entregar à crise que estamos passando, ó Deus, que a gente diga: eu vou jejuar por essa causa. Desperta-nos, ó Deus, numa unção de quebrantamento. Nos arrependemos, Senhor, por levarmos a nossa vida até aqui sem essa percepção espiritual. Quebranta-nos, ó Deus. Fala aos nossos ouvidos, fala aos nossos corações, fala à nossa mente. Resgata, Senhor, os altares que nós sempre deveríamos ter dentro de nossas casas, dedicados ao Senhor. Aquela lembrança maravilhosa de quando nós orávamos, quando estávamos enfrentando crises. Aquele interesse, Senhor, em saber a Tua vontade, quando abríamos a Bíblia dizendo: fala conosco, Senhor. Desperta isso. Traze-nos de volta a esse momento especial. Não é saudosismo, não é nostalgia. O Senhor está nos cobrando isso, o Senhor está nos intimando a isso. Ajude-nos a ouvir a Tua voz para as melhores decisões de nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus. Fala aos nossos corações. Somos carentes de Ti, Senhor. E o Senhor sabe como despertar. Talvez as nossas palavras sejam difíceis de entender. Talvez algumas pessoas não compreendam. Talvez algumas pessoas não dão valor. Mas quando o Senhor decide despertar, quando o Senhor diz: eu vou despertar essa igreja, quando o Senhor diz assim: eu vou colocar um pastor com autoridade, com unção, eu diria: sai de baixo. Eu diria: Senhor, ninguém pode te deter. Por isso, desperta o Teu povo. Haja uma santa perturbação nesse mês de novembro, uma dedicação especial às práticas espirituais, uma rejeição a todo desânimo e um profundo avivamento em nossos corações, para experimentarmos tudo aquilo que o Senhor já escreveu e reservou para essa igreja. Nos abençoe. Desejamos o melhor mês de novembro sobre a vida do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. 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 Pode aplaudir o Senhor. Quero convidar o pastor Marcos e os obreiros também à mesa, enquanto nós vamos adorar o Senhor. Já já